Bom dia, meu nome é Ana Luísa Montovanelli Guerra e eu tô aqui para apresentar o meu memorial. A minha professora orientadora foi a professora doutora Siluê Cristina do Nascimento Herculino e a minha turma é o quarto Pesca Matutino. Primeiro vamos dar uma introdução ao memorial. No meu memorial vai ser abordado a trajetória escolar desde a minha infância até o Fundamental 1, 2 e o ensino médio que foi feito no IFES. Vamos começar a apresentar o trabalho. O memorial em si. Onde é que tudo começou? Eu nasci em Guarapari no dia 7 de fevereiro de 2002. A minha mãe se chama Camila Ferrari Montovanelli e ela engravidou de mim quando ela estava na universidade. Então, ela engravidou e ela teve que voltar para a casa dos avós para ela poder me ter. E é nessa casa que a gente mora até hoje, né? Eu cresci na casa dos meus avós e por muito tempo morou a gente aqui. Era eu, minha mãe, minha avó e o meu avô. A minha infância ela foi muito de boa. Eu cresci sempre rodeado de gente porque meus avós eles trabalhavam no comércio. E o comércio onde eles trabalhavam fica exatamente debaixo da nossa casa. Eu comecei a minha pré-escola, a minha vida escolar, na pré-escola. Foi no ano de 2006, eu tinha 4 anos de idade. Eu estudei numa escola particular chamada Escolinha Vovó Maria, que foi uma das melhores escolas que eu já estudei, né? Não tem muito o que reclamar, né? Eu tinha 4, 5 anos. Então, a gente passa pro fundamental. Essa parte, ela ficou um pouquinho bagunçada, porque o meu ensino fundamental foi meio que uma bagunça mesmo. Eu troquei de escola várias vezes. Tipo, eu comecei no Centro Educacional Souza Marques, quando eu fui para a primeira série, né, o segundo ano, no ano de 2009. E, tipo, um ano depois eu troquei pro Máxime Centro Educacional, ou só Máxime. Eu estudei no Máxime nos anos de 2010 e 2011. Em relação à escola, às experiências que eu tive do ensino fundamental, essa foi a pior. Porque a escola em si, ela era muito bagunçada. E foi nessa época aí também que eu comecei a ser alvo de bullying, porque eu sempre fui uma criança meio reservada, né? Eu ficava, e ainda sempre fico, muito no meu canto, eu não sou muito de conversar com outras pessoas, então acabou que eu não conheci muitas pessoas, e os grupinhos que eu ficava acabavam sendo também o grupo das pessoas que já estão à parte do resto do grupo das pessoas, então... Mas nada que não fosse resolvido também. Depois de 2011, 2012... eu voltei pro SESB porque é uma escola que ficava mais perto da minha casa. Então eu não precisava ficar pegando topique, indo e voltando todo dia, chegando em casa tarde. Eu conseguia ir pra escola a pé. E isso foi muito bom. Eu comecei a estudar no SESB no 5º ano, que foi... acho que foi um dos meus melhores anos em relação à amizade, né? Que nesses anos aí eu conheci muita gente que até hoje eu tenho muito próximo. E foram uns anos bem divertidos. Não significa que o bullying tenha acabado, porque agora, como todo mundo morava muito perto, a gente se encontrava fora da escola. Então era fora da escola que acontecia boa parte dessas coisas. Só que dentro da escola, a gente acabava tendo problemas também. Tipo, nesses anos aí, acho que foi até no 2013, 2014, eu arranjei algumas brigas. Pro ano de 2014 e 2015, eu tive que trocar de escola. Então, eu estudei a minha vida inteira em escola particular. Eu tive que trocar para a escola pública por questões financeiras, né? Colocaram muito medo em mim a respeito de mudar para a escola pública. Então, o período de adaptação da escola particular para a escola pública foi bem difícil, porque eu estava com muito medo das coisas que podiam acontecer. Mas, sinceramente, 2015 e 2016... foram alguns dos meus melhores anos de escola, porque eu conheci muita gente diferente. Tem uma diferença muito grande da escola particular para a escola pública, porque em escola particular você acaba conhecendo gente que elas fazem muito parte de um meio bem específico da sociedade, onde na escola pública não tem isso. Você conhece gente de todos os tipos de lugares. Então, eu estudei com todo tipo de gente. Eu estudei de novo com pessoas que eu estudei na pré-escola. Eu cheguei a estudar até com gente que estava imigrando de Portugal, fazia parte da minha turma, até ela trocar de turma. E uma coisa que eu gostei muito da escola pública foi que a gente tinha vários projetos. Então, eu lembro que no ano de 2015, quando eu estava no 8º ano, eu participei de um projeto de informática que a gente teve.
Nesse projeto era pra a gente fazer um jogo. O projeto ele não foi muito à frente porque era muita pouca gente e estava muito no final do ano. Mas eu aprendi várias coisas muito interessantes, várias coisas diferentes que até hoje eu acho bem legal ainda. Dessas coisas que eu aprendi, animação de sprite, eu aprendi um pouco de programação HTML e eu também tentei aprender um pouquinho de programação formal, né? Só que eu realmente não consegui aprender muito bem. Em 2016 foi o ano que eu comecei a estudar para o IFES. Eu estudei muito para entrar no IFES. Logo de cara, eu já sabia que eu não ia conseguir passar para Guarapari, porque era muito concorrido. O IFES de Guarapari é o IFES que o pessoal de Vitória e Vila Velha, eles tentam entrar porque lá eles não conseguem. Então acaba tendo uma concorrência muito maior. E Piúma, sendo assim, relativamente perto de Guarapari, foi a minha primeira escolha. Eu escolhi pesca porque na época eu não sabia o que era aquicultura e eu não conhecia ninguém que estudava lá no campus para poder me indicar um curso. E pesca, é pesca, nome mais normal, então eu escolhi pesca, mas eu acabei gostando muito do curso, na verdade. Eu estudei muito, foi um ano muito estressante, o ano de 2016, que foi meu ano de entrada, mas no final eu consegui passar. Eu fiz 32 e, se eu não me engano, eu passei em segundo lugar na minha sala. Um dos primeiros problemas que eu tive que enfrentar foi a questão do transporte, porque não tem Topic que vai de Guarapari até Piúma tão cedo assim. Então a gente sempre pegou vários ônibus. A início tinham vários estudantes que vinham de Guarapari até Piúma e a gente sempre ia junto. A gente tomava vários ônibus de 5h30 da manhã, então a gente acordava lá para as 4 e pouco. No meu terceiro ano, minha mãe começou a ir para a escola dela, onde ela dava aula em Anchieta, de moto. Então eu parei de pegar o ônibus da manhã para pegar carona com a minha mãe de moto pra gente ir até Anchieta, e de Anchieta até o IFES eu pegava o ônibus municipal de Anchieta, porque o motorista, ele sempre foi muito gente boa, ele deixava a gente que morava em Guarapari pegar o ônibus deles. Então, a partir daí a minha vida ficou muito mais fácil, porque eu comecei a pegar o ônibus municipal de manhã e também na volta, então a gente conseguia economizar o dinheiro da passagem. O meu primeiro ano no IFES foi bem divertido. A primeira semana ela foi muito massa, a gente colaborou direitinho pra pegar os tênis de volta lá. Todo mundo provavelmente deve estar falando dessa mesma coisa, então eu vou deixar os detalhes para as outras pessoas contarem. A socialização foi um pouco complicada porque todo mundo já morava lá nesse meio. Anchieta, Piúma, Iconha e Itaoca. O pessoal que morava lá já, eles já se conheciam. E eu vindo de Guarapari, eu acabei não conhecendo tanta gente assim. Tanto que no começo e até hoje eu sempre conversei muito mais com o pessoal da aquicultura, porque as pessoas que vinham comigo de ônibus eram da aquicultura, então a gente sempre conversou mais. Mas depois que eu comecei a socializar também, aí foi de boa. Eu gostei muito da minha turma, eu gosto ainda até hoje, o pessoal é bem legal. É uma diferença bem grande comparando as pessoas que estudaram comigo no fundamental, porque a minha turma no fundamental, ela sempre foi considerada tipo uma das piores turmas da escola inteira, todas as escolas que eu estudei. Então, a turma que eu estudei lá, o pessoal era muito gente boa e no nosso primeiro ano a gente foi considerado uma das melhores turmas do campus. Inclusive, eu acho que a gente é até hoje, né? Porque até hoje ninguém reprovou enquanto eles estavam com a gente. Nossa turma começou com 36 e agora a gente está acabando com 39 alunos. Ninguém reprovou, entraram mais pessoas na nossa turma. Nesse ano eu comecei a fazer monitoria. Eu comecei a monitoria no NAC, no Núcleo de Arte e Cultura lá do campus. As minhas experiências com o NAC foram bem diversas. Eu gostei muito de várias coisas e teve outras que acabou não sendo tão bom assim. A parte boa foi que eu sempre gostei muito de desenhar. Então, era um momento que eu basicamente ficava só por conta do desenho. Eu podia desenhar e eu podia ajudar as outras pessoas que estavam lá junto com a gente a desenhar. Então, foi sempre muito produtivo. Todas as aulas que a gente teve foram muito produtivas. A parte ruim, mediana, foi que, a princípio, nós éramos 2 professores dando aula no NAC. Só que a ideia inicial do projeto não foi minha. Então, eu estava lá meio que como... eu não era a pessoa principal do projeto. Só que essa pessoa principal do projeto, que era uma aluna que na época era do primeiro ano de aquicultura, ela ia, só que foi passando o tempo, ela por motivos pessoais, ela acabou parando de dar aula.
Então, por muito tempo, ficou só eu lá. Então, era eu responsável pela turma toda e tendo que lidar com a professora também, que eu não conhecia muito bem. A parte pior ainda é que eu dou mais detalhe no memorial, assim, escrito. Se você quiser ler mais sobre, é só você pedir o documento. É que foi chegando o fim do ano e vários desses meus alunos que a gente estava lá reunido toda semana, a gente já era muito próximo. Então, às vezes, mesmo fora do NAC, a gente conversava, a gente estava junto. A mãe de um desses alunos arranjou birra comigo. Então, ela foi reclamar comigo, de mim, lá no IFES. Então, ela chegou lá, do nada, durante o período da aula, puxou eu e os outros alunos que estavam participando da aula naquela hora lá pra frente da CAI, e ela começou a gritar com a gente. Ela começou a gritar comigo especificamente. Ela estava gritando e o motivo era que... Meu filho é gay, você fez o meu filho ser gay. Então, assim, motivo de homofobia. Ela começou a gritar comigo, ela começou a me ameaçar dentro do IFES, na frente da CAI, e ninguém fez nada. Eu só sei que, no final, ela e a monitora, que resolveu aparecer lá por qualquer motivo, a outra monitora, puxaram a gente para uma roda de oração para abençoar a família dela, porque eu estava estragando a família dela e coisa do tipo. E eu só sei que eu fui reclamar com a professora que estava por conta lá do NAC, né? E ela não fez nada. Eu reclamei com ela e a única coisa que ela fez foi me encaminhar para a psicóloga do campus, que eu consegui marcar uma consulta com 2 semanas de atraso. Ela não falou para nenhum superior, então, tipo, acabou que isso passou batido. O caso de ninguém nem ficou sabendo que teve um aluno que teve a sua vida ameaçada dentro do campus em momento letivo, na frente da CAI. Ninguém ficou sabendo disso. E a partir disso, eu desisti da monitoria lá no NAC. É algo que eu teria gostado de fazer pelos próximos anos, mas eu não fiz pela minha própria segurança e também por causa dessa experiência que eu tive. No final, resultados. Foi muito bom as partes que foram boas, mas as partes que foram ruins acabaram não compensando as partes boas, então eu parei de dar monitoria. Então a gente começa o segundo ano. A primeira coisa que eu tenho a relatar sobre o segundo ano foi como que a carga horária mudou em relação ao primeiro ano. Foi o ano que eu tive mais dificuldade, porque a gente teve muitas mais matérias do que a gente teve no primeiro ano, e eu não estava preparado para a quantidade de trabalho, a quantidade de prova. Então, eu cheguei lá de cabeça e no fim deu tudo certo. Foi nesse ano que eu comecei a descobrir mais sobre o campus, né? Foi o ano que eu comecei a frequentar a biblioteca, não para pegar livro, mas porque a biblioteca era um ambiente muito bom para você estudar. Então, era um lugar mais quieto, então quando você queria um tempo para refrescar a cabeça ou só para estudar, ou quando acabava a prova e tinha uma outra prova para vir, é tipo um dos melhores lugares do campus para você ficar, porque é muito bom lá. Então, usem a biblioteca do campus, mesmo que não seja para pegar nada. Nesse ano seria o ano que, em teoria, a gente começaria a ter física, que a gente teve... Nossa, eu nem lembro quantos professores de física que a gente teve nesse ano. A gente trocou de professor de física várias vezes. Então, acabou que a gente não... Eu, pelo menos, eu não sei no geral, mas eu não aprendi nada de física. Eu não tenho base nenhuma pra física, pra fazer prova, nem pra aprender outras matérias. Então, se eu tô no 4º ano, eu tô aqui até agora, eu não faço a mínima ideia de como que eu passei em física nos anos anteriores. Inclusive, eu não sei como eu passei nesse ano, porque eu não sei nada de física. Então, a gente passa pro 3º ano. O 3º ano foi um dos meus melhores anos, se não o melhor, porque eu não tive que me preocupar com me enturmar com a turma nem nada do tipo, porque eu já conhecia um monte de gente. Então, eu tava sempre que eu tava com o pessoal da minha turma, eu tava com o pessoal da outra turma, das outras turmas. Então, eu nunca fiquei sozinho o ano inteiro. Foi esse ano que a gente começou as atividades começou o PIC, e tava todo mundo muito ansioso pra saber o que ia acontecer no PIC, se ia dar certo, se não ia dar certo. Mas no final, pro meu grupo deu tudo certo. Nesse ano, a gente também teve várias atividades que a gente fez em sala, tipo, várias aulas práticas que a gente fez e várias viagens técnicas. Foi o ano que a gente mais teve viagem técnica, tipo, mais no fim do ano. Nesse ano a gente também fez a revolta da chinela,
que foi a revolta que eu participei, porque foi por causa do código de vestimenta que não estava sendo seguido por um monte de aluno, então acabava que várias pessoas levavam ocorrência, levavam das roupas que eles usavam, mesmo que não fosse uma regra que fosse reforçada pela escola inteira. E as viagens técnicas que a gente foi pra Vila Velha algumas vezes no fim do ano. Foi isso, eu acho. O terceiro ano foi bem de boa. A gente fez também várias apresentações de trabalho, tipo teatro, a gente fez teatro de português, a gente também fez várias atividades de artes, foi o ano que a gente fez o coral também. Foi um ano bem divertido em relação às coisas que a gente fez, assim, com a turma toda. Então a gente chega no quarto ano, né? O quarto ano, ele tinha de tudo pra ser o melhor ano do ensino médio, porque seria o ano que a gente mais teria matéria técnica, as matérias práticas, elas acabaram sendo várias deixadas pro quarto ano. E era o ano que a gente tinha uma matéria que eu tinha muito interesse de fazer, que era de processamento, que era, tipo, a que seria mais pertinente pra mim fora do campus, porque o meu avô, ele tá mexendo com pescado, então beneficiamentos seria tudo a ver com as coisas que ele tá fazendo. Mas, fazer o quê? Esse ano seria também o ano que a gente faria o Enem, seria o meu ano de fazer o Enem, e seria o ano que agora eu tô com 18 anos, eu começaria a autoescola. Só que aí bateu a Covid e as aulas parou o país inteiro por alguns meses, e parou tudo. A escola ela ficou parada por vários meses, e nesse período onde as aulas elas estavam paradas, eu dei um foco maior para os meus estudos pro Enem. Então, na minha experiência, a quarentena ela não teve tantas coisas boas assim, porque eu saí completamente do meu ritmo de estudo. Eu quase não consegui estudar porque as aulas elas voltaram e eu estava estudando para o Enem. E eu tive que parar o estudo do Enem para conseguir acompanhar a escola, porque era muita atividade, ainda é muita atividade, então para mim ficou bem difícil. Eu acho que a única coisa boa que aconteceu na minha quarentena foi que eu tive mais tempo para trabalhar com a minha arte, né, porque eu desenho. Então eu consegui aprender várias técnicas diferentes e eu consegui também abrir um pouco o meu campo de atuação, que eu mexo com comissão e eu consegui trabalhar um pouco mais no campo internacional, o que é bem interessante, porque, assim, você conhece várias pessoas diferentes trabalhando com isso. A quarentena, ela não me afetou tanto quanto eu sei que afetou outras pessoas, porque eu sou uma pessoa meio reclusa, eu não digo de não sair de casa, e boa parte dos meus amigos eu já tinha contato só pela internet. Então, ficar sem contato com uma pessoa ou outra na vida real não fez tanta diferença. Assim, eu sinto muito falta da muvuca, né, principalmente da turma, por mais que eu não participasse tão ativamente assim das coisas da turma, ou de grupinhos da turma, ou da escola, eu ainda sinto falta de estar todo mundo junto, mas porque é um lugar que é divertido de você estar junto com outras pessoas e tal. Mas, no final, a minha família imediata tá todo mundo bem, por mais que pessoas de família estendida tenham pegado Covid, mas aí já é porque eles não respeitaram as regras de segurança, né? Como conclusão, o que a gente pode concluir em relação à escrita do memorial? O que a gente pode concluir em relação aos meus anos de estudo? Boa parte das coisas que eu passei durante o meu período escolar, ele foi influenciado pelo fato da minha família poder ter me dado um ensino particular durante o fundamental, mas também foi influenciado muito, muito mesmo pela escola pública que eu estudei por alguns anos. Então, essa junção de vivências acabou somando muito para minha visão de mundo no total. Então, nos meus anos de IFES também, eu aprendi várias coisas, eu formei opiniões sobre várias coisas que eu nunca pensei sobre antes na minha vida. São coisas assim, são situações e experiências que elas só têm a adicionar na sua vida. Então, os meus 4 anos de IFES, eles foram muito bons, eu não trocaria eles por nada. Os meus anos de fundamental tiveram seus altos e baixos, mas eles também foram muito bons, assim, no geral da coisa. E agora acaba um capítulo da minha vida para começar outro. Eu tô muito animado para começar, para passar no Enem e começar o curso que eu tô querendo fazer. Eu tô bem ansioso para isso, inclusive. E é isso, vida que segue.
Agora é só torcer pra diminuir a quantidade de casos da Covid. Provavelmente não vai ser pra agora, mas aí não está em nossas mãos. E esperar ficar tudo bem. É isso. Muito obrigado pela atenção e obrigado.